Então, meu nome é Vanessa, pra quem não me conhece, e sou filha do papai, como eu falei pra Isabel. É isso. Eu sou Bel, também sou filha do papai. Não vou deixar só pra você, né? Gente, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, né? Esse foi um projeto que nasceu no nosso coração. Nasceu primeiramente no coração de Deus. De Deus, com certeza. E Deus foi dando sinais. Todas as vezes que a gente conversava, eu dizia pra Bel, essa conversa tinha que estar sendo gravada. Outras pessoas deviam estar escutando isso. E a gente falava isso, mas ficava na fala. É verdade. E uma certa vez a gente tava na igreja e Deus falou claramente no meu coração. E quando eu falei com a Bel, Deus tinha falado. E ele ficava falando no meu coração também. E eu, cara, acho que a gente precisa começar um podcast. A gente precisa começar a gravar nossas conversas e soltar. Porque a gente, quando se junta, né, a gente começa a falar de Deus, do propósito de Deus. E do que Deus tem feito na nossa vida e do que Deus pode fazer na vida das outras pessoas. Então, e a gente vai, são horas e horas e horas de conversas muito edificantes, assim, que não podem ficar só com a gente, né? Tem que transbordar. Ele enche o nosso copo para que a gente possa transbordar para outras pessoas. Então, eu acho que ele foi plantando isso tanto no meu coração quanto no seu, verdade. né? E quando uma falou pra outra, acho que você que falou primeiro pra mim, Foi. só que eu já tinha pensado, eu fiquei quieta, assim, porque eu falei, não sei, vamos esperar pra ver se é de Deus mesmo. Aí ela falou, Quero confirmar, né? E foi bem assim. falou comigo também. E é muito interessante porque assim, a gente sempre quer confirmação do Senhor, pra gente ter certeza se é algo que vem dele. Por quê? Porque não faz sentido a gente estar aqui por nós, né? Eu até falei pra Bel aqui nos bastidores, quando a gente estava orando, a gente falando que isso aqui não é sobre mim, não é sobre ela, mas é sobre o que o Senhor tem pra fazer através de nós. E daí vem o nome, né? Vem o nome do podcast e eu quero que a Bel explique um pouquinho o que significa, porque o propósito desse podcast está justamente alinhado ao nome. Eu tava orando ontem, eu tava pedindo ao Senhor pra dar um nome pra gente, né? E é igual você falou, às vezes a gente fica esperando que ele faça assim, Bel, o nome do podcast é tal e tal e tal. Só que muitas vezes não é de uma maneira sobrenatural, assim, tipo, né? Uma manifestação. Uma voz, algo muito claro. Às vezes a gente precisa se atentar aos detalhes. Às vezes ele fala com a gente nos detalhes, de forma sutil, né? Em coisas que vão chamando a nossa atenção. E eu pedi pra ele pra dar um nome, só que na verdade ele já tinha dado e eu que não tinha percebido. Porque ele tem falado muito comigo sobre essa passagem, que desde o dia que eu li essa passagem, ela vem assim, gerando novas visões, sabe, no meu coração. E é em Lucas 13:18, diz assim: Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Então, eu vi várias vezes, sabe, muitas árvores, né? Tudo começa com uma árvore que floresce, né? Alguém que recebe ali a palavra de Deus, uma pessoa que é uma semente, recebe ali a palavra de Deus e ela passa a ter vida. Então ela cresce, ela floresce. E aí vem outros passarinhos, se achegam nos ramos dessa árvore, ficam ali com seus ninhos e vão recebendo a palavra de Deus. Daqui a pouco esses passarinhos, eles são novas sementes que vão por aí e vão se tornar novas árvores, vão abrigar mais passarinhos. E assim o reino de Deus, ele vai propagando, ele vai florescendo, ele vai crescendo. Então o Senhor falou muito comigo sobre que nós somos essas sementes, nós somos essas árvores que a gente cresce, a gente floresce, a gente abriga outras, a gente traz outras para perto do Senhor e elas também vão florescendo e vão espalhando a palavra de Deus e o reino de Deus, e é assim que ele se espalha rapidamente. Então ele botou muito isso no meu coração e cada vez que eu fecho o olho assim é como se eu visse várias árvores crescendo e florescendo por aí. Então o propósito é esse, né? Que não fique só com a gente, mas é que aquela sementinha que alguém plantou aqui e que trouxe vida pra gente, que fez com que a gente florescesse,
é que a gente possa soltar isso aí para outras pessoas e para que outras pessoas possam florescer muito mais. Justamente, eu falei pra Bel, a Bel falou comigo hoje, aí disse assim, você já pensou no nome que Deus falou comigo a respeito disso, e eu falei pra ela, né, eu disse, como Deus é perfeito em tudo que faz, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade bem forte, né, eu sou assim, talvez você olhe pra mim e você me associe a qualquer coisa, menos a uma florzinha. Então eu sou mais uma dinamite do que uma florzinha. Mas o que acontece? Eu falei pra ela, né? Eu disse, como Deus é sutil em tudo que faz, porque eu jamais pensaria talvez em algo relacionado à flor, a florescer, né? Nesse sentido. E quando eu tava ontem passeando com o meu cachorro e fazendo o passeio dele de todos os dias, e me chamou a atenção uma rosa. Uma rosa me chamou a atenção, que é inclusive essa daqui, ela já tá assim, porque eu coloquei aqui dentro da minha Bíblia por algum motivo. Engraçado isso. Ontem essa rosa me chamou muita atenção, e me chamou a atenção pela cor dela, pelos tons dela e pelo aroma dela, porque ela era muito cheirosa. E eu comentei com a Bel que normalmente eu não gosto de estampa de flor e nem gosto assim de cheiro de flor. Eu não gosto, eu gosto de cheiros diferentes, assim. E o cheiro dessa aqui era diferente, era algo diferente. Nem parecia, pra mim não era um cheiro assim antipático, era algo que prendeu minha atenção e eu fiquei ali ligada com essa flor. E quando a Bel falou hoje, no caminho, quando eu tava vindo pra cá, eu digo, Senhor, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque o Senhor não ia me dar o nome, assim eu não ia entender da forma que era pra ter entendido. Talvez ele estivesse sussurrando, e ontem na sutileza ele me mostrou essa flor. Eu coloquei ela dentro da Bíblia e quando a Bel falou eu disse, uau, uau. Porque o Senhor falou com ela de uma maneira e falou comigo de outra maneira totalmente diferente. Aí eu acho que já dá pra gente até comentar que Deus, ele trata cada filho na individualidade. Por isso que eu acho que eu disse assim, eu sou a filha do papai, a Bel também é filha do papai. Mas a gente acaba entendendo que o nosso pai, que é um ser relacional, ele se relaciona com a gente de maneiras diferentes. Às vezes ele fala com ela, um som audível, comigo ele fala através de uma coisa que ele me mostra. E ele fala com você também de formas diferentes, porque eu ainda não sou mãe, mas a Bel é mãe, e ela sabe que os filhos dela entendem de formas diferentes. Você tem uma linguagem para falar com cada um de forma diferente. Assim é Deus com a gente também. Então ele sabia exatamente como falar com a gente na linguagem que a gente ia entender. Porque eu tô dizendo, né? Eu não sou assim bem delicadinha, então talvez se ele tivesse me mostrado o nome, eu ficar, não é esse nome, não é isso, sabe? E quando ele falou com ela que eu fui prestando atenção a todos os sinais, eu vi, Senhor, realmente é sobre isso. Porque é uma coisa que a gente comenta muito a respeito de florescer. O que é florescer, né? Quando você coloca uma árvore ali, a intenção dela ser cuidada, dela ser regada, é que ela venha gerar frutos mesmo. A palavra de Deus fala que nós precisamos gerar frutos, né? E tem inúmeras passagens que falam que uma árvore plantada junto ao ribeiro, né, junto a águas, ela floresce. Pode vir o tempo da seca, pode vir dificuldade, mas ela permanece com as folhas delas verdes ali, né? E assim somos nós. A gente precisa estar próximo daquilo que nos alimenta, daquilo que nos renova. Eu acho que esse podcast é justamente para isso. Eu acho, não, eu tenho certeza. Esse podcast é para que você possa estar aqui com a gente, sendo alimentado, mas para que isso não fique só em você, para que você sirva de alimento também para outras pessoas, né? Você pega aqui, você colhe uma sementinha aqui e você leva essa semente e propaga na vida dos seus familiares. Ah, Vanessa, mas eu não vou gravar vídeo, não vou gravar podcast. Não é sobre isso. Não é só de um jeito, pode ser de várias maneiras, numa conversa, né? Algo do dia a dia, algo corriqueiro, na maneira como você trata alguém, na maneira que você fala, na maneira que você demonstra o amor de Cristo, né? Justamente, assim, você como mulher na sua casa, né? Você como ali a cuidadora, você tá mostrando o que você tá aprendendo com o amor que você trata o seu esposo, com o zelo que você tem pela sua casa, a forma que você trata os seus filhos, a forma que você trata as pessoas ao seu redor, né? Porque não adianta, nós não estamos aqui, o propósito não é falar sobre religiosidade, o propósito é a gente falar daquilo que a gente vive, e eu comentei isso com a Bel, eu não quero de forma alguma estar vindo aqui tendo um script pra vocês, pra falar assim, hoje a gente vai falar sobre esse tema,
do que a gente não vive. Pra mim não faz sentido isso. Então, eu falei pra Bel que a intenção maior é que a gente possa transparecer pra vocês aquilo que a gente vive, o nosso relacionamento com o nosso pai, porque se a gente tem uma experiência com ele, a gente tem autoridade sobre o assunto pra falar. Eu acho que é isso que traz mais verdade, é essa a intenção, né, desse projeto que Deus colocou no nosso coração e que eu sei também que foi gerado no céu, foi gerado no coração dele. E eu espero de verdade que possa ser uma bênção pra você e pra toda a sua família. Amém. E o interessante é que assim, né, nós somos pessoas bem diferentes. Você falou, o Senhor fala com a gente de maneiras bem diferentes, né, de maneira específica para cada pessoa, mas o Espírito é um só. Porque ele revela pra mim e ele revela pra você de maneiras diferentes, mas quando a gente se junta, a gente vê que ele revelou para as duas. E eu lembro que da primeira vez, né, eu senti no podcast, até acho que foi um dia que você estava aqui em casa, eu falei assim, ai amiga, eu tava pensando em fazer um podcast, eu lembro, na mesma hora eu pensei, só que o podcast tem que ser com você, mas eu não falei nada. Aí um outro dia a gente se encontrou e ela falou nesse tal desse podcast e eu, rapaz, é verdade, mas eu fiquei caladinha, não falei nada e o Senhor, ó, fazendo a chama que queimar. Engraçado que aquele dia, quando falou do podcast, olha pra tu ver, olha, revelações aqui, tá? Não foi conversado antes. Aquele dia que tu falou do podcast, eu disse assim, meu Deus, eu devia ter falado pra Bel, que eu também tenho muita vontade de fazer o podcast, mas deixa eu ver o que Deus tem no coração dela, né? Vai que é um projeto dela, é uma coisa dela. Eu também não falei nada, porque eu disse assim, vai que, né? Vamos ver aí o que Deus tem planejado. E Deus vai confirmando. É incrível, como ela falou. É o mesmo Espírito. Então, assim, eu até falo pra Bel, eu digo, se a gente ora e a gente pede para que o Espírito Santo esteja aqui, né? Para que ele conduza isso aqui, ele conduz da melhor maneira possível. Por que eu penso nesse sentido de sempre o Espírito Santo tá guiando? Porque eu não conheço você que tá aí, né? Eu não sei exatamente seu problema, eu não sei o que você tá passando, suas dificuldades, mas o Espírito que tá aqui, ele sabe. Então, é justamente isso. A intenção é que todas as vezes que você coloque aí, ou para escutar o nosso podcast, ou para assistir o nosso podcast, que você possa estar sendo alimentado, que o Espírito Santo esteja falando diretamente com você. Não seja sobre o que a Vanessa está querendo falar, ou o que a Bel está querendo falar, muito pelo contrário. Eu falei pra Bel e a gente tava orando ali, eu digo, Senhor, bota os teus anjos, bota um anjo guardando a nossa boca, para que toda palavra que saia da nossa boca seja algo que vem direto do coração de Deus pro coração das pessoas que estarão escutando ou assistindo a gente. É verdade. Né? Que Deus maravilhoso. Então, a gente só tem a agradecer. Assim, eu tô muito grata. Meu coração, eu falo pra Bel que agora eu vou chegar e abraço ela. Porque é assim, uma gratidão muito grande no meu coração de saber que o Senhor tem nos separado para fazer algo que estava no coração dele. E assim, talvez você aí tá aí se questionando, né? Ah, Ivan, que interessante, né? Que vocês estão se encontrando em algo que vocês gostam de fazer, que o Senhor gerou no coração de vocês, mas sabe, eu tô tão sem propósito, eu não sei o que Deus tem pra minha vida. Eu quero dizer pra você que você não tá sozinha, né? A gente passou por vários conflitos, ainda passa, né? Sim. Todo mundo passa por conflitos digamos assim, talvez de identidade mesmo, porque a gente às vezes se rotula pelo que a gente faz, a gente acha que a gente é o que a gente faz, e a gente sabe que não, e a gente vai ter aí várias, né, no decorrer dos podcasts a gente vai falar a respeito de identidade, que a nossa identidade vem do Senhor, mas o propósito é de dizer pra você que, embora você esteja agora talvez pensando, não sei o que eu faço da minha vida, não sei que direção tomar, um conselho eu posso dizer pra você: esquece tudo aquilo que você pensa que você tem que fazer, ou sabe, se aproxima do Senhor, se aproxima dele, cria uma intimidade com ele, reserva um tempo de conversa. Vanessa, mas eu preciso de uma provisão financeira, eu preciso daquilo outro. Deus sabe de tudo que você precisa. Ele sabe muito melhor do que você sabe. Às vezes a gente acha que a gente precisa de algo e Deus tem muito mais, ele é abundante. Então se aproxima dele que ele vai dar o direcionamento, assim como fez com a gente, né? Exatamente. E assim, quanto mais a gente se aproxima dele, que a gente conhece ele, a gente conhece a vontade dele pra nossa vida, a gente conhece o propósito dele pra nossa vida. Porque eu lembro assim que há anos atrás ele revelou qual era o propósito dele pra minha vida, e uma experiência assim bem marcante que ele revelou o propósito dele pra minha vida. Mas o que é que aconteceu?
Eu peguei aquilo que ele tinha revelado, que era o propósito dele para a minha vida, e eu saí, fui me afastando dele e me desviando daquele propósito que ele tinha para minha vida. Meio que distorci um pouco o propósito que ele tinha para minha vida. Peguei o que ele tinha falado no meu coração e eu saí fazendo outras coisas. E aí quando eu voltei para o lugar de onde eu tinha saído, né, que era a busca constante por ele, a leitura da palavra, a oração constante, aí eu percebi que eu tinha me afastado do propósito que ele tem para minha vida, porque eu estava longe dele, eu estava longe da fonte, eu estava longe do conhecimento dele, do relacionamento com ele. E quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais a gente busca ler, busca orar, busca estar próximo dele, busca estar na presença dele, estar adorando a ele, estar sensível à voz dele nos pequenos detalhes e nos grandes feitos que ele tem para a nossa vida também. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se conecta com o propósito para o qual ele nos criou. Então, às vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando ele falar assim: Cai do céu. Vanessa, o que eu tenho para você, Vanessa? Dá uma visão extraordinária. Mas não é no relacionamento, é na intimidade do relacionamento, dos detalhes do nosso tempo com Deus, que ele vai fazendo aquele fogo arder no nosso coração, que ele vai revelando: filha, presta atenção nesse dom que eu te dei, filha, olha que habilidade é essa que você tem, mas essa habilidade que eu te dei, esse dom que eu te dei, são para glorificar o meu nome. Amém. De tal maneira, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e ele faz essas coisas arderem no nosso coração, né? É incrível que, assim, enquanto a Bel tava falando a respeito da gente se aproximar de Deus, é exatamente aquilo que eu tava falando da árvore, né? A árvore tem... Por que ela frutifica, ela permanece sempre com as folhas secas quando ela é plantada junto ao ribeiro? A água tá ali sempre abastecendo, somos nós, a gente precisa estar plantado próximo ao papai, porque quando a gente está plantado mesmo, assim, do lado dele, recebendo ali, a gente tá, eu vejo nitidamente a imagem da planta ali com as raízes na água, então não falta água nunca, né? Tudo que ela precisa ali de alimento tá ali do lado disponível, então assim é pra nossa vida também. Tudo que a gente precisa, o Senhor já tem disponível, né? Na Bíblia diz que todas as sortes de bênção já estão disponíveis nas regiões celestiais. Então cabe a nós acessar, né? Nós somos filhas do Rei. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês são filhas, vocês têm uma identidade vinda do Senhor. Você não é o que fulano diz que você é. Você não é o que o seu vizinho diz que você é. Nem mesmo quem seu pai ou sua mãe diz que você é. Você é o que o Papai do Céu diz que você é. E ele diz que você é filha amada, ele diz que você é valorosa, ele diz que você tem valor para ele, né? É isso que o Senhor nos diz. Então não deixa ninguém dizer que você é algo que o seu pai não diz que você é. Porque quem conhece você é quem te criou. Né? Eu tava fazendo aqui uma postagem agora e eu acabei de postar justamente isso. Ninguém sabe melhor quem você é do que quem criou você. Se eu criei esse telefone aqui, todo mundo pode ter um manual, pode ter tudo. Mas ninguém sabe mexer melhor do que eu que criei. Então assim somos nós, né? Ninguém nos conhece melhor do que o nosso Criador e sabe realmente a identidade que nós temos. É Ele que nos dá. Então se a gente fica aceitando qualquer tipo de rótulo dos outros, a gente fica tendo uma distorção da nossa identidade, de quem nós somos. Então a gente tem que estar sempre plantado ali na fonte, que é o Senhor, para que a gente receba dele revelação de quem nós somos, propósito para a nossa vida, para quem a gente foi chamado, para tudo na nossa vida, né? O Senhor vai dando um direcionamento quando a gente está próximo dele. Como que a gente se alimenta, Vanessa? Como é que eu fico próximo do Senhor? Você diz, eu tenho que estar próximo de Deus. Mas como é estar próximo de Deus? A gente conhece Ele através da palavra dele. A gente conhece Ele, mas a gente tem uma intimidade com Ele conversando. Eu sempre dou esse exemplo, que você pode ler um livro. Se tiver aqui o livro sobre a vida da Isabel, tem aqui... Né, como que chama quando você tem um livro? Uma biografia. Biografia da pessoa, isso mesmo. Então aqui tem tudo sobre a Bel. Eu vou ler aqui a respeito da Bel, mas eu nunca falei com ela. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu leio aqui, eu leio a respeito dela. Para eu conhecer quem ela é de verdade, eu preciso sentar, ter um tempo de conversa com você e saber quem você é. Assim é com o nosso Pai. Aqui eu tenho revelação de
tudo, do que ele é, né? Das coisas que ele fez, do que ele faz, de tudo aqui tá escrito. Mas para eu conhecer ele de verdade, eu preciso ter um relacionamento com ele, e isso é através da oração. Então você conhece o Senhor lendo a palavra dele e orando. Não tem, eu acho que não tem outra coisa que você consiga assim. É você ler aqui e você orar. E engraçado que você falou aí em acessar tudo aquilo que ele tem pra nossa vida, né? Quando a gente para pensar, se a gente vai assim numa casa e a gente não abre a geladeira, a gente não pega a comida que tem e tal, a gente tá na casa... Se a gente tá na casa de outra pessoa, né, a gente fica meio assim. Agora, quando a gente tá na casa da nossa família, na casa da nossa mãe, do nosso pai, a gente vai, abre, a gente pega o que tem na geladeira, a gente cozinha uma comida ali na cozinha, a gente senta no sofá, a gente deita, a gente toma um banho com aquela água quente, com aquela água morninha, a gente desfruta de tudo que tá ali na nossa casa, porque é nosso, porque é da nossa mãe e do nosso pai, então a gente desfruta de tudo. E assim... quando a gente sabe que é filha de Deus, quando a gente sabe a nossa identidade, a gente conhece ali o que ele tem para a nossa vida, a gente sabe que é filha dele e a gente pode desfrutar de tudo aquilo, mas se a gente não tem o conhecimento da nossa identidade, ele pode ter tudo aquilo que ele disse que ele tem pra gente, a gente pode ser tudo aquilo que ele disse que a gente é, mas se a gente não sabe disso, a gente não desfruta, a gente não acessa as bênçãos que ele tem pra nós. É verdade, a Renata outro dia, né, a pastora Renata falou a respeito de uma coisa que marcou demais pra mim. Ela disse que foi no Starbucks, chegou no Starbucks com uma amiga, foi pegar um café, e aí quando ela pegou o café, foi pegar aqui o café dela, pagou, quando chegou na mesa, a amiga dela tava com café e com bolinho. Aí ela disse assim, você comprou um bolinho também? Ela disse, não comprei, ganhei. Aí ela disse, mas por que só você ganhou e eu não ganhei? Aí ela disse assim, você é cadastrada no programa Fidelidade aqui do Starbucks? Ela disse, não. Ela disse, então, você pode só entrar aí, fazer o seu cadastro com o seu e-mail, é grátis e você ganha um bolinho. Aí ela disse que ficou com aquilo ali assim na cabeça dela, fez o cadastro dela, chegou lá na fila de novo, recebeu o bolinho. Por que eu tô querendo dizer isso pra você? É que o bolinho está disponível para todo mundo, mas só recebe o bolinho quem coloca o e-mail lá e faz o cadastro. Então o que acontece? As bênçãos do Senhor estão disponíveis para todas as pessoas, mas você precisa ter o conhecimento de que tem um programa Fidelidade ali que te dá acesso a isso. Então você precisa ter o conhecimento de quê? De que você é filha e você tem acesso a tudo aquilo que o teu pai tem. Na Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tem noção? Co-herdeiros com Cristo é que você herda igual o Cristo herda. Não é tipo, ele tem a maior parte e eu tenho a menor. Não, você tem a herança igual a de Cristo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você é filho do Deus Pai e tem herança igual Cristo. Então tudo aquilo que está disponível, né, para Jesus está disponível para a gente também. Isso é muito forte. Então se você tem conhecimento dessa disponibilidade de quem você é, você só pega seu e-mail, coloca lá, recebe seu bolinho e desfruta do seu bolinho, né? A gente precisa desfrutar das coisas que Deus já tem preparado pra gente. E não é sobre nada que a gente faça, assim, é pela única e exclusiva graça do Senhor. Já tá disponível, já tá pra todos. A única coisa que a gente precisa fazer é crer que Deus, né, que Ele é nosso Pai, que nós somos filhos dEle, que Ele enviou Jesus Cristo para perdoar nossos pecados, para nos dar salvação, para nos dar vida. E quando a gente crê nisso e a gente fala com os nossos lábios, a gente se torna filha de Deus, a gente se torna co-herdeira do reino com Cristo Jesus. E aí a gente pode acessar toda sorte de bênçãos que Ele tem para a nossa vida. É justamente isso que ela tá falando, me lembrou que o e-mail que você coloca ali, né? O que é esse e-mail, Vanessa? É através das minhas obras? É através das minhas atitudes? Não. O seu cadastro é a fé. O cadastro para você acessar tudo que você precisa que está disponível é a fé. Então é exatamente isso. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Porque a palavra de Deus nos fala que não é por meio de merecimento, não é por meio de obra para que ninguém se glorie. Porque a glória não é pra gente, a glória não é nossa. Porque se for por meio de obra, coitado de nós. Tadinha. Não frita. Coitada mesmo. Mas ainda tem gente que acha, né? Eu faço isso, faço aquilo, então eu mereço isso. E eu até lendo o livro, ele fala a respeito de que se você
faz algo, você tá recebendo ali o salário, porque você trabalhou, né? Então você tá recebendo ali um salário por conta daquela algo que você mereceu. Mas o que Deus tem para dar pra gente, ele dá de graça, é por meio da graça. Então não é, quando ele fala aqui que nós somos salvos por meio da graça, é porque você não é salvo mediante algo que você possa fazer. No Antigo Testamento, a lei veio, não é porque a lei não veio, porque a pessoa às vezes fala, né, a letra mata, né, não é a palavra que mata. Quando fala a letra mata, eu até estava lendo ontem esse livro aqui, que fala Sem Medo de Deus, é do Drummond Lacerda e do Braulio Brandão, que ele falava a respeito disso, né, ele fala a letra mata, não é a letra a Bíblia, mas era da lei, na época da lei. E aí ele fala que a lei veio para nos mostrar que nós não éramos capazes de nos salvar. Não tinha como a gente cumprir tudo aquilo ali, né? Jesus veio e cumpriu, mas a gente por si só não tinha como a gente fazer, não tinha como a gente ter possibilidade. É tanto que ele já sabia que a gente não tinha possibilidade de fazer algo por nós mesmos, que ele já dava os animais como sacrifício para poder fazer purificação dos nossos pecados, porque ele sabia que a gente não ia conseguir, né, fazer tudo sozinha. Só que aí vem Jesus. Aí vem Jesus para poder pagar tudo aquilo que era pra gente ter pago. E aí ele paga no nosso lugar e nos disponibiliza de graça a salvação. E Vanessa, como eu acesso? Então quer dizer que alguém chegou, é como se você tá no restaurante, comeu tudo que tinha pra comer, fez a festa e na hora de pagar a conta, alguém chega lá e diz assim, pode deixar, essa conta aqui eu pago. Né? Não tem nada que você, não me importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, eu paguei a conta, só cabe você aceitar, essa conta paga. Se você aceita a conta paga, that's ok, o garçom vai dizer, ele pode pagar por você? Se pagou por você, tá ok. Então tá aqui, sua conta tá paga, não precisa mais você fazer nada. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pegou toda a nossa dívida, toda a nossa conta, ele pagou por nós. A única coisa que a gente tem que fazer é acreditar. Eu preciso acreditar que alguém pagou esse preço por mim, eu preciso ter fé que foi pago tudo e não tem nada que eu faça. E aí as pessoas podem questionar, né? Eu já ia dizer. Mas Vanessa, então quer dizer, Vanessa, já que não é por nada que eu faço, então eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu creio aqui no meu coração e aí eu faço qualquer coisa. Pode até ser, mas quando você crê no seu coração verdadeiramente no sacrifício de Jesus, não tem como, não há possibilidade de você continuar fazendo a mesma coisa. Mas você não dá mesmo. ser transformado, você é transformado pelo Espírito que está em você. Não existe como você entender o sacrifício da cruz, você crê nesse Jesus amoroso, nesse Jesus cheio de graça, que veio, que se entregou, que está te dando uma nova realidade e você continua a mesma pessoa. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, mas por que ela é morta? Porque se não há obras, se não há uma transformação, se eu não me vejo assim encorajada no meu interior para agir de uma maneira diferente, para gerar obras através dessa fé, ela está morta. Porque se nada movimenta aqui dentro para que eu haja diferente, é porque não há a fé. Mas quando há, ela gera obras. Não são as obras que me garantem a salvação, mas é a minha fé em Cristo que me gera obras. Acaba sendo um resultado, né? Exatamente, é um resultado. É impossível você receber a Cristo, você ter fé em tudo isso e você continuar do mesmo jeito. Eu costumo dizer que assim, o que acontece? É você entender que ele fez algo de graça, né? Ele fez, na verdade, não foi de graça, ele pagou um preço muito caro, foi com o sangue dele, mas ele nos dá de graça, né, a obra da salvação. Então você acessa por meio da graça, né, por meio da fé. Você crê que Jesus fez o sacrifício por você, que ele morreu na cruz do Calvário, e você confessa com a sua boca, porque na Bíblia fala que é assim, você tem que crer com o coração e confessar com a sua boca. Você tem acesso à salvação. Ah, Vanessa, então, pronto. Se hoje, nesse instante, eu tô te assistindo agora, tô bem aqui na minha casa, nunca fiz essa oração na minha vida, nunca fiz não. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu nunca falei pra ele. Então eu costumo dizer... Mas Vanessa, ele já sabe. Ele já sabe que eu amo ele, né? No meu coração. Então, mas a Bíblia fala que você precisa confessar com a sua boca. Você vai morrer se você confessar? Não, então vai lá e faz, né? Você pode chegar pra ele e dizer assim, Senhor,
eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. A partir de agora, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. É muito simples, não tem mistério, é só isso. E aí, Vanessa? Então agora eu posso fazer isso e continuar fazendo o que eu queria. E foi o que a Bel acabou de dizer. É impossível, porque quando você convida, né? Quando você faz essa oração, eu tenho muito que te informar. O Espírito Santo está sendo convidado a entrar e fazer parte da sua vida. Ele mora agora dentro de você. Então vai ser impossível, você pode até querer permanecer na mesma vida, mas quando você convida o Espírito Santo para poder fazer morada na sua vida, meu filho, ele vai começar a fazer uma varredura na sua vida. Tudo que não agrada a ele vai começar a mostrar para você e vai dizer assim, tava pensando que ia viver do jeito que queria, da mesma, sabe? Não ia acontecer nada, eu vou fazer... Porque a gente pensa assim, é só uma oração, né? Não vai mudar nada na minha vida. Meu filho, vai. Mas na verdade, nesse ponto, tudo muda, porque o Espírito Santo, ele tá dentro de nós, ele também é chamado de conselheiro. Então, é como se a gente fosse fazer as coisas, a gente recebesse o conselho do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente vai fazer algo que a gente sempre fez na nossa vida e que a gente nunca nem achou que era errado. Talvez a gente nem acha que é errado, nem acha assim, eita, isso aqui é errado. Mas aí o Espírito Santo vai e fala, tem certeza que você vai fazer isso aí? Pode ser que não tenha problema nenhum, mas se for algo que não for te edificar, que não for ser bom pra você ou pra outra pessoa, o Espírito Santo, ele vai te mostrar. É como se fosse assim um incômodozinho que a gente sente, tipo, isso aqui não tá me dando paz, não. Então é porque não é de Deus. Não é de Deus pra gente. Ele vai mostrando tudo. O interessante é que às vezes as pessoas, né, não entendem, porque tem gente que diz assim, Deus falou comigo, né? Você pensa, foi a voz que chegou lá e disse, fulano, não faça isso. Ou então quando a gente fala, o Espírito Santo fala com você, como assim o Espírito Santo fala comigo? Não tô escutando nada. Mas é bem isso que a Bel falou, é aquele incômodozinho, sabe? Quando você vai fazer uma coisa e você pensa assim, lá no fundo do seu coração, na sua cabeça, lá dentro, você diz assim, rapaz, mas esse não é a forma correta para eu fazer. Sabe aquela vozinha que fica dentro dizendo? E o que acontece? Quando você começa a ter intimidade, né, com Deus, você começa a saber, a identificar a voz dele. É quando você não conhece alguém, você escuta a voz da pessoa, não é familiar pra você, porque você não conhece. Antes de eu conhecer a Bel, se ela passasse perto de mim falando, eu não saberia que era ela. Hoje, eu conheço ela. Se ela passar, pode estar passando 50 pessoas junto. Se ela estiver no meio, eu vou saber, peraí, a Bel tá ali. Eu tô ouvindo a voz da Bel. É a mesma coisa, quando a gente tem intimidade com o Senhor, quando a gente começa a cultivar um relacionamento com Ele, pode estar falando um monte de voz, mas você vai saber identificar que é a voz do Espírito Santo. Verdade. Que às vezes a pessoa fica com medo de dizer, mas eu não sei se é de Deus ou se não é. Você vai saber identificar, quanto mais você caminhar. Então o primeiro passo é, Vanessa, o que eu faço? Faz a oração. Faz a oração, porque aí você está recebendo, está convidando o Espírito Santo para a sua vida. Chamou ele pra dentro. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Assim, nunca mais. Você pode até tentar fugir, tentar se esconder, mas Deus, ele vai lá e ele te pega. Porque não existe, não se esconder. Só tem, assim, só dá pra a gente falar mesmo assim, experimente. Porque é uma coisa que não tem nem como a gente dizer. A gente tenta expressar e falta palavras, porque é mesmo um caminhar, né? Quando você chama ele, o Espírito Santo vai. E ele só vai se ele for convidado. Então você precisa, por isso que você precisa convidar ele pra vir pra sua vida. E aí pronto. Aí tudo vai mudar. Vanessa, mas como tudo vai mudar de um dia pra noite, eu vou ser transformado? Não. O Espírito Santo começa a trabalhar em você. E você vai ver aquele que a Bel falou. Coisas que antes você fazia, você vai começando a sentir um incômodo que antes você não sentia. Sabe? Eu sempre falo que não é sobre aquilo que eu digo que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Não é, eu nunca mudei assim, as minhas atitudes porque alguém chegou pra mim e disse assim, Vanessa, quer saber? Não faz isso não. Ou então, sei lá, uma roupa, né? Eu usava um short muito curto. Alguém chegava pra mim e dizia, esse short tá curto. E eu dizia, sim, pra mim não tá. Não tá, pra mim tá tudo ok. Só que às vezes o Espírito Santo vai tocando em algumas regiões da nossa vida e vai dizendo assim, filho,
eu acho que isso não é pra você mais. Não é tipo sobre uma regra. Na Bíblia também não fala, não usará short curto. Não, é algo que o Espírito Santo vai trabalhando em mas você. O Espírito Santo, ele vai trabalhando. Existem coisas que a gente até pode, mas que não nos convém, que não faz bem, que não edifica, que não tem porquê. Então, se não tem porquê, às vezes o Espírito Santo fala, por que tu vai fazer? Mas é algo que é individual, né? É algo... Exatamente, é algo que é individual. Às vezes o que é de um jeito pra mim, o que o Espírito Santo me tocou de certa maneira, às vezes pra você não é. E cada um tem uma fase, a gente tem que aprender a respeitar as fases das pessoas também, né? Eu passei por... Tiveram coisas na minha vida que foram transformadas assim muito rápido, que eu era incomodada, e outras coisas não. Outras coisas eu passei uma caminhada longa com o Espírito Santo até ele me incomodar acerca de algumas coisas. Então até isso serve também pra você, que já caminha com o Senhor há muito tempo e às vezes, né, não entende porque fulano que também caminha há muito tempo ainda não mudou na área que você já mudou. Deus tem que trabalhar de maneiras diferentes com cada pessoa, então ele vai trabalhando. A nossa função aqui é o quê? Né, que eu falo pra Bel, a nossa função é explanar aquilo que a palavra diz. Convencer é o Espírito Santo que faz. Então transformar a sua vida, a gente não vai chegar pra você aqui e dizer assim, ah, porque agora você tem que beber a água nessa garrafa, ou então bebe nisso aqui, porque esse aqui é certo, esse aqui é errado. Não, eu vou mostrar pra você aquilo que a palavra fala, mas o convencimento, o tratar, quem vai fazer com você é o Espírito Santo, né? É verdade. E acho que tudo isso, assim, tem que ser feito com muito amor, né? Tudo que a gente fala tem que ser feito com muito amor, porque às vezes a gente acaba confundindo e querendo fazer as coisas na força do nosso braço, mas nunca vai ser na força do nosso braço. A glória nunca vai ser nossa, o trabalhar nunca vai ser nosso. A gente pode ser, né, um vaso, pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, a gente pode ser uma ferramenta na mão do Senhor, mas o trabalhar é do Senhor. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz o trabalhar é o Senhor. Então a gente tá aqui, nós duas aqui, a gente é uma ferramenta nas mãos de Deus. A gente tava falando hoje, o Senhor nos usa da maneira que o Senhor quiser, porque quem vai tocar na vida de qualquer pessoa é o Senhor, não somos nós. Não é pelo convencimento, não é pela força do braço, não é pelo argumento. É pelo Espírito Santo, é pelo trabalhar de Deus. E eu espero mesmo que vocês estejam com a gente nessa jornada de crescimento, porque aqui a gente vai se ajudando, né? A gente vai aprendendo, né? Eu espero que nas próximas aí a gente tenha convidados, a gente possa crescer, expandir. A gente vai expandir, então assim, a gente vai aprender, vocês vão aprender também. E a gente sempre tá aqui com o direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo tá sempre nos guiando. Eu falo com a Bel, né? A gente ora antes, a gente sempre pede direcionamento do Senhor para que tudo que seja falado aqui seja algo do coração de Deus pro seu coração aí. Então que você possa estar acompanhando a gente, sendo alimentada e que você possa florescer, né? Essa é a intenção. Em nome de Jesus. E não deixa de deixar um like aí pra gente, porque o YouTube gosta disso, e quando a gente faz isso, né, ele percebe que é um conteúdo válido, que é um conteúdo enriquecedor, e ele vai distribuir para mais pessoas. E compartilha com seus amigos, compartilha com as suas amigas, com pessoas que você quer que ouçam da palavra de Deus, que sejam edificadas também, e isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas, porque o importante é levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. É verdade. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar nos acompanhando, e até a próxima. Tchau!